Agradeço as referências do nobre amigo de tantos anos, Paz Landim, e chamo agora o deputado Jair Bolsonaro, PP Rio de Janeiro, que falará no grande expediente pelo prazo de 25 minutos. Senhor presidente, primeiramente eu queria cumprimentar o deputado Exalcir, que fez um pronunciamento aqui sobre as questões relacionadas com as Forças Armadas. Com muita propriedade, ele mostrou até um caminho para que a presidente possa reconhecer, valorizar o papel das Forças Armadas, né? Agora, Exalcir, isso não acontece, sabe por quê? Porque nós, das Forças Armadas, somos o último obstáculo para que seja imposto em nosso país aqui o socialismo, o comunismo. Depois de nós não tem mais ninguém. Assim foi em 64, quando o povo foi na rua e pediu a saída de João Goulart. A Igreja Católica pediu a saída de João Goulart. A OAB, que naquele tempo tinha vergonha na cara, pediu a saída de João Goulart. Os empresários também. A mídia, com exceção do jornal Última Hora, fez a mesma coisa. O jornal o Globo. Todos pediram a saída de João Goulart. E quem tirou João Goulart não foram os militares. Foi o Congresso, numa sessão no dia 2 de abril de 1964. E o Castelo Branco, o Marechal, não meteu o pé na porta de ninguém. Ele assumiu a presidência da República no dia 15 de abril de 64, depois que ele foi votado numa sessão conjunta da Câmara e do Senado, no dia 9 de abril de 64, inclusive com o voto de Ulisses Guimarães. Parabéns, Exalcir. Até quando falam militar, vota em militar. Não, vota em civil também. O Exalcir, não vim pedir voto para ele aqui, é um civil aqui, mas é um colega aqui que está à altura, né, de representar aqui os interesses das Forças Armadas nessa casa. Agora, presidente e deputada Milano. Jornal Globo de hoje. Eu gosto de improvisar as coisas. Está aqui, ó. Uma foto grande, fardada do comandante do Exército, general Enzo Peri. Não liguei para ele, não tenho essa liberdade de ligar para ele, o respeito. E aqui, a matéria toda, um grupo, né, 21 entidades de direitos humanos. Nós sabemos que, segundo o povo, direitos humanos no país servem para defender vagabundo. É para isso que serve as entidades de direitos humanos no nosso país. Então, um documento, uma nota assinada por 21 entidades de direitos humanos e mais 105 ex-perseguidos políticos. Marginais, bandidos treinados em Cuba, na China, na Coreia, e queriam impor aqui a ditadura do proletariado, se intitula agora perseguidos políticos. Bandidos que continuam aí de beijo e abraço com Fidel Castro. Mas vamos lá. E aqui a nota, né, pede a saída do comandante Enzo e diz aqui a nota que está em jogo é a democracia do país. Ah, vamos catar coquinho, pô. Vamos lá então? Vamos falar em democracia? Vamos falar sobre Dilma Rousseff, já que o assunto é esse. Dilma Rousseff fala que se orgulha do seu passado, mas não conta o seu passado. Então, para qualquer um se orgulhar do seu passado, ele tem que falar o que ele fez. Então, já que ela se orgulha e não conta, eu vou falar alguma coisa aqui sobre o passado dela. Ela pertenceu a algumas organizações terroristas, como, por exemplo, a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, a VAR Palmares, Vanguarda Amar Revolucionária Palmares, e o Colina, Comando de Libertação Nacional. Isso no final dos anos 60, começo dos anos 70, que não tem muita diferença do atual Comando Vermelho, ADA, Amigo dos Amigos, e o PCC. Afinal de contas, o PCC tem um braço junto a um deputado estadual lá da Assembleia Legislativa de São Paulo. O Foro de São Paulo é ligado às FARC, às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As FARC faz parte do Foro de São Paulo. Então não precisa falar da ligação entre esses grupos terroristas e hoje narcotraficantes, não há diferença. O primeiro marido de Dilma Rousseff, deputada Milano, Cláudio Galeno. Ela casou-se muito jovem, né? Cláudio Galeno. Eles cederam a sua
residência para o terrorista do grupo Colina, em 1968. E eles fizeram o que então? Como havia um capitão do exército boliviano que cursava a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, eles queriam executar esse capitão boliviano, porque esse capitão havia participado na caça e morte do porco chamado Che Guevara. Ou seja, a Bolívia não queria que o seu país se transformasse numa Cuba. Então foram para cima desses marginais. E então o Colina queria matar o capitão boliviano. Fizeram todo o planejamento e no dia D a coisa não saiu muito como eles queriam. Eles acabaram se enganando e executaram um major alemão de nome Eduard Ernst Otto. Ou seja, executaram o major alemão que cursava a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Bem, a situação não ficou muito boa para o maridão da Dilma Rousseff. O que ele fez logo em seguida? Em pleno voo, sequestrou um avião de passageiros com 96 pessoas normais a bordo e depois de algumas escalas, chegou onde? Já que eles lutavam por democracia. Hein, dona Dilma Rousseff? Já que Vossa Excelência lutar por democracia. Foram para que país democrático? Foram para Cuba. Vamos lá. Ato contínuo. No dia 12 de outubro de 68, a VPR, qual Dilma Rousseff também integrou esse grupo. Eles resolveram criar um fato aqui no Brasil. Como acontece hoje em dia aqui, está acontecendo no mundo, fato de decapitação de jornalistas americanos. Isso é um fato. Tem que chamar a atenção. Então, naquela época, Dilma Rousseff, ou melhor, o grupo de Dilma Rousseff, resolveu criar um fato. E resolveram, então, executar um capitão americano, Charles Rodney, conhecido como Capitão Chandler, herói da guerra do Vietnã. Então, cumpriram o prometido e executaram o Capitão Chandler na frente da esposa e de 4 filhos menores, a saber, é para dar um impacto. Naquela época, o garoto Daryl, de 9 anos, Jeffrey, de 4, Todd, de 3 e Luane, de 3 meses. Executaram o capitão americano, herói da guerra do Vietnã, lutando por democracia. Daí vem essa cambada de direitos humanos pedir a saída do comandante Enzo do Exército Brasileiro. Continuando. Ato contínuo, 1970, aí eu entro na história. Eu tinha 15 anos de idade. Eu morava na cidade de Eldorado Paulista. Ali mudou de nome agora, mas existia a Fazenda Caraitá. Proprietário, família Paiva, família Rubens Paiva. O Rubens Paiva tinha uma chácara ali, do Cucuruto, do topo ali de Alçade de Eldorado Paulista, era bastante pequena, se via a chácara de Rubens Paiva. Montante do Rio Ribeira de Guape, Fazenda Palmital, área de guerrilha, área onde Lamarca mobiliou. Fornecida por quem? Está na cara. Rubens Paiva deu a área de guerrilha para Lamarca. Então não venham falar que Rubens Paiva é um santo, que também não é. Comissão da Verdade. Eu não vou me dirigir a vocês, que uma comissão voltada para a velhacaria, eu não vou perder meu tempo aqui, mas vocês não têm moral para discutir o passado comigo. Não tem. Então vamos lá. O Lamarca passou pela cidade, eu ouvi os tiros dele, tinha 15 anos de idade, fugiu em direção ali ao município de 7 Barras, no meio do caminho, o tenente Alberto Mendes Júnior, da então Força Pública de São Paulo, ofereceu-se para o grupo do Lamarca, para o bando do Lamarca, para que se fosse colocado em liberdade cabos e soldados feridos em combate. No meio do caminho, o bando do Lamarca resolveu avocar o Tribunal de Honra, olha só, hein? Tribunal de Honra do Lamarca, grupo a qual pertenceu o Dilma Rousseff. E resolveram, então, executar a coronhadas o tenente Alberto Mendes Júnior. Por quê? Como era comum eles matarem por fuzilamento, os tiros poderiam chamar a atenção de tropas militares da região e, para não identificar o local onde estavam, resolveram matar a coronhada um jovem tenente da Força Pública de São Paulo, Alberto Mendes Júnior, cuja família foi indenizada há uns 10 anos atrás, compensada, com uma pensão de R$ 330, para humilhar marginais,
tantos outros, em especial da mídia, ganham hoje em dia 20, 25 mil reais sem pagar imposto de renda, além das indenizações. Bem, naquele momento, vale a pena, né? Naquele momento antes do Lamarca passar por Eldorado Paulista, foi estourado um aparelho na fazenda, na cidade, na primeira cidade, na saída de São Paulo, na saída da Tapecerica da Serra. E os 4 naquele aparelho foram detidos, e eles sabiam onde era a base de guerrilha do Lamarca. Base de guerrilha que Rubens Paiva também sabia. E o grupo de Dilma Rousseff tinha que colocar em liberdade aqueles 4 marginais. Por quê? E iam acabar falando. E então ser descoberta a base de guerrilha do Lamarca. O que eles fizeram? Sequestraram, 4 dias depois, o cônsul japonês Nobuo Okushi. E colocaram em liberdade aquele pessoal. E o grupo depois, né, se regozijou e falou que não haviam delatado a área de guerrilha. Sobrou então para quem? Para Rubens Paiva. E interessava para o grupo VPR de Dilma Rousseff executar Rubens Paiva. Ele seria o delator, deveria ser justiçado. E a história daqui para frente, estou à disposição. Comissão da Verdade, vamos conversar, eu tenho dados. Continuando. Ato contínuo, então, mais um feito do grupo de Dilma Rousseff, da VPR. Sequestra o embaixador suíço Giovanni Butcher, que ficou 40 dias sequestrado no Rio de Janeiro. Uma das figuras que tomou conta do cativeiro foi Alfredo Sirquis. E 40 dias depois, então, depois do Brasil ceder à exigência de trocar marginais que foram para o exterior, para países comunistas, o embaixador foi posto em liberdade. Mas, por ocasião do sequestro, o agente da Polícia Federal, Hélio Carvalho de Araújo, foi executado pelo grupo VPR, da qual integrava Dilma Rousseff. E eu vou passar por outros assuntos até aqui. Porque temos também o carro-bomba, que matou por várias mutilações o soldado recruta do Exército Brasileiro, Alberto Mendes Júnior, lá no QG do 2º Exército, em São Paulo. E olha só, tem um jornalista chamado Anselmo Góes, acho que todo mundo conhece. É uma figura, né, que todo dia na coluna dele ele massacra, em especial o Exército Brasileiro. Anselmo Góes. Não vou nem falar do comportamento dele, vou falar da vida profissional dele. O jornal da ABI, número 343, de julho de 2009, que tiraram do ar, tiraram da página agora, mas quem quiser eu mando, que eu salvei, eles tiraram da página. Publica aí um ping-pong do jornalista Anselmo Góes. Responde Anselmo Góes aqui, sobre aquele período que ele chama de ditadura militar. Eu vivi por algum tempo com o nome falso de Ivan Nogueira. Anselmo Góes, vê se tu tem vergonha na cara e bota isso na tua coluna. E para de ficar de sacanagem com quem tem vergonha na cara. Continuando, então. Porque estávamos na ditadura militar e a gente só conseguia ir para a Rússia protegido pela KGB. Então, o Anselmo Góes queria ir para a Rússia e ele só poderia ir para lá caso fosse protegido pela KGB. Logicamente, para ter aula de democracia. Naquela data, regime comunista soviético já tinha executado mais de 100 milhões. Aí sim, coitados, presos políticos, inocentes. Aí sim. Continua ele falando aqui, Anselmo Góes. Foi esse órgão que me deu uma identidade falsa. Que lindo, hein, Anselmo Góes? Com o retrato e me transformou numa outra pessoa. Se transformou num crápula. Em seguida, eu fui para uma escola comunista para jovens. A Escola de Formação de Jovens Quadros. O nome aqui é Komsomol, do Partido Comunista da União Soviética. Que história linda, né? O pessoal que lutou por democracia. Ele mesmo diz, confessa. Onde eu estudei sobre o marxismo e o leninismo. No box de baixo, sobre a volta do Brasil, diz aqui Anselmo Góes, eu não gosto de ler. Lê daqui. Eu não sou Lula, não. Em casa eu gosto de ler. Daqui eu não gosto de ler. Mas sou obrigado a ler aqui agora. Sobre a volta ao Brasil de Anselmo Góes. Entrei no país pela Argentina e a KGB inventou que eu estava na França. Olha quem apoiava os lutadores por democracia, a KGB. Toda a minha documentação sobre saída e hora da minha entrada naquele país foi falsificada.
o que fazia parecer que eu tinha morado na França, e não na União Soviética. O partido me dava um salário. A KGB bancava dezenas de jornalistas no nosso país. Eu não vou falar aqui de Maurício Azedo, porque ele já morreu. Mas vou falar aqui de Miriam Leitão, que estava chorando esses dias na imprensa, que foi torturada, que botaram no meu quarto, uma cobra. Eu tenho pena da cobra. Agora, o que a Miriam Leitão tem que falar, eu não vou falar sobre o caso do Caseiro, não, tá, Miriam Leitão? Fique tranquila, sobre teu marido, teu filho, o palmeirense Caseiro, não. Aquela tua jogada lá, tá? Vamos falar de 72. Você foi preso em 72. Você veio com um papinho, eu estava grávida. Brincadeira, né? Até essa data, Miriam Leitão, mais de 100 inocentes haviam sido mortos por grupos que a Vossa Senhoria apoiava e Dilma Rousseff integrava. Mais de uma centena de bancos haviam sido assaltados por marginais que buscavam recursos para comprar armas, para impor aqui a luta armada no nosso país, para tentar aqui impor aqui a ditadura do proletariado. Mais de 300 militantes de esquerda, em especial do PCdoB, já haviam sido enviados para Cuba e para a China. Para fazer o que lá? Para fazer o que na Cuba e China naquela época? Obviamente, para treinar guerra de guerrilha, sabotagem, terror, para tentar aqui destabilizar o governo brasileiro. Quartéis, dezenas já haviam sido assaltados. 3 diplomatas já haviam sido sequestrados. 3 militares estrangeiros já haviam sido executados. E estavam no final da guerrilha do Araguaia, que graças a Deus os militares aniquilaram. Caso contrário, teríamos hoje no coração do Brasil uma FARC, como a Colômbia tem lá. Então, Miriam Leitão, o jornal é teu. O jornal é teu. E o que eu estou falando aqui não vai ter espaço no teu jornal. Frank Martins saiu de lá, mas tem mais gente para sair do Globo? Queremos uma imprensa imparcial, não fala em censura. Por que não botam alguma coisa do que eu estou falando, que eu tenho como comprovar, está escrito, para mostrar a verdade do que vocês queriam fazer para o país. Agora vamos para a atualidade aqui. A minha preocupação não é mais com a roubalheira no nosso país. Que com o PT perdeu-se a noção do direito de roubar. Roubar meu dinheiro, teu dinheiro que está aí, você pode recuperar amanhã. Fique tranquilo. Agora, o dia que roubar a tua liberdade, daí chegamos ao fundo do poço. Né? Eu até costumo dizer, com Dilma reeleita, a gente não vai para a Venezuela, não. A gente vai para Cuba, uma passagem direta para Cuba. É esse o caminho. Nobre, eu vou interromper, mas eu gostaria que Vossa Excelência entendesse que, da forma do artigo 73 do nosso regimento, nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou autoridades constituídas deste ou dos outros poderes da República. Só Vossa Excelência avalie esse dispositivo. Só isso. Isso eu acolho, sou aí admirador de Vossa Excelência, isso é história. Nós estamos no Jornal Globo de hoje. Eu sou capitão do Exército Brasileiro. Eu não estou falando o nome do comandante do Exército, nem ele pediu.